Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, sábado, dia 20 de setembro, e continuando a nossa meditação diária no livro de carta de São Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos meditar Romanos capítulo 12, onde nos fala dos preceitos morais. Vamos invocar então a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito de Deus nos ajude, nos fortaleça e nos conduza para bem entendermos a palavra de Deus proferida pelo apóstolo Paulo aos Romanos. Onde ele fala, na sua carta, capítulo 12, do versículo 1 para frente, ele fala assim para aquela comunidade dos romanos, mas também é dirigida a todos nós. Ele fala assim: oferecerdes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e este é o vosso culto espiritual. Paulo nos exorta a vivermos a santidade. Possamos sacrificar e oferecer os nossos corpos aquilo que é agradável a Deus, que isso é o nosso culto, o culto ao Deus vivo. Não vos conformeis com este mundo. Não podemos nos conformar com este mundo e viver o que esse mundo oferece, mas ele vai falar, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, nós possamos nos transformar e transformar este mundo, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que agrada e o que é perfeito. Precisamos, então, renovar a nossa vida na graça do Espírito, não se conformar com este mundo, saber qual é a vontade de Deus e assim viver essa vontade de Deus e transformar esse mundo conforme a vontade de Deus. E aí ele vai nos falar dos talentos, dos dons que Deus nos dá para isso. E ele fala assim, que Deus distribui a cada um de nós dons e talentos conforme o grau da fé de cada um. Deus dá os dons, Deus dá os talentos, Ele distribui. E aí, conforme a fé de cada um vai assim transbordar para transformar este mundo. E ele fala, de que somos muitos, embora sejamos muitos, por isso que Deus distribui os dons, formamos um só corpo em Cristo. Cristo é a cabeça. E cada um de nós é membro um do outro. Nós formamos um corpo cuja cabeça é Cristo. Temos dons diferentes. Eu, você, cada um de nós temos dons e talentos diferentes um dos outros. Dons e talentos conforme a graça que Deus conferiu a cada um. Aí ele vai nos falando, a uns ele dá o dom da profecia, a outro ele dá o ministério, a outro ele dá o ensino, a outro ele dá o dom da exortação, a um dá o dom da caridade, a um dá a presidência, a condução, a outros ele dá a misericórdia, e ele pede para que tudo isso seja feito conforme simplicidade, com amor, com alegria, esses dons que Deus nos deu. E ele fala assim: amai-vos uns aos outros, amai-vos com afeição terna e fraternal. Não vivemos na briga, na divisão um com outros, mas vivamos uma vida fraterna. Não relaxeis o vosso zelo, sede fervorosos, servir ao Senhor, sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração.
socorrei as necessidades dos fiéis, pratiquem a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoais e não praguejeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. E assim São Paulo vai falando da vida fraterna de cada um. Vivei em boa harmonia um com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas. Afeiçoai-vos às coisas modestas. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não se acha o melhor, não se acha o melhor que os outros, mas vivam a simplicidade, uma humildade, vivendo os dons que Deus deu a cada um. Vivei em paz com todos os homens, não vos vingueis uns aos outros. E ele continua, não te deixeis vencer pelo mal, mas triunfa o mal com o bem. Esses são os conselhos que São Paulo vai dando àquela comunidade dos romanos, preceitos morais, mas esses preceitos morais a partir de um coração que se encontra com Cristo, a partir de uma experiência com Cristo, e assim, nessa experiência com o Senhor, um coração generoso que assim transborda e que transforma. Deus possa conceder a nós esse coração generoso pela ação do Teu Espírito, para que possamos viver esses preceitos que São Paulo nos falou, viver na nossa comunidade, viver na nossa família, viver no local de trabalho, viver nos ambientes onde a gente participa, para assim transformar esse mundo possa conhecer mais a Cristo Jesus, esse mundo se tornar um novo mundo, nos moldes de Cristo Jesus, na forma de Cristo Jesus, assim, para que todos os homens e mulheres possam viver a alegria de sermos filhos de Deus. Que o Espírito de Deus nos conceda esta graça, essa sabedoria, essa força, que possamos continuar a nossa caminhada anunciando Jesus Cristo. Peçamos então a bênção ao Senhor por intercessão da Virgem Maria e de Santo Inácio de Loyola. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Hoje sábado, amanhã dia do Senhor, domingo, não deixeis de participar da Santa Missa. Amém.